A nossa quinta dica para a sua prova do MPU é sobre petição inicial. Petição inicial, nós também tivemos um impacto com a Lei 13.467, que é a lei que trata aí da chamada reforma trabalhista. Mas vamos aqui falar um pouquinho da petição inicial. A petição inicial trabalhista, ela pode ser tanto verbal como escrita. Eu autorizo, portanto, que possa ser ajuizada uma reclamação trabalhista verbal aqui na Justiça do Trabalho. E aí é interessante observar que ele vai na Justiça do Trabalho, faz a reclamação e é concedido ao reclamante o prazo de 5 dias para ele reduzir a termo aquela reclamação. E atenção, se ele não comparecer neste prazo de 5 dias aí para reduzir a termo esta reclamação, lhe é aplicado uma penalidade chamada de perempção temporária. O que é esta penalidade? Ele fica 6 meses sem poder ajuizar outra reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho. Embora eu possa ter a reclamação verbal, eu autorizo, evidentemente, que se faça também a reclamação escrita, que é a regra. Mas atenção, em 3 casos, obrigatoriamente eu preciso ter uma reclamação escrita. Primeira hipótese, dissídio coletivo. Segunda hipótese, inquérito para apuração de falta grave. E agora, com a reforma trabalhista, eu também exijo quando eu tenho um processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial. Em todos os demais casos, nós damos a faculdade para o reclamante poder ajuizar de forma verbal ou de forma escrita. Quando se ajuiza uma reclamação trabalhista, por óbvio que nós temos os requisitos da petição inicial trabalhista, que não seguem a regra do Código de Processo Civil. Lá do artigo 319 do CPC, não, a gente tem regra própria, que vem no artigo 840 da CLT e diz o seguinte: incumbe ao reclamante a designação do juízo a quem for dirigida, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio. Percebam que aqui na Justiça do Trabalho eu não exijo fatos e fundamentos jurídicos. Eu não exijo, portanto, lá, tal como no Código de Processo Civil, simplesmente breve exposição de fatos. E também exijo o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação do seu valor. Esta parte em vermelho modificado pela reforma trabalhista. Aqui é importante destacar, e vocês não podem deixar de ler também, a instrução normativa número 41 do TST. E no seu artigo 12, parágrafo 2º, ele vem e diz, olha, você precisa indicar o valor do pedido e, consequentemente, o valor da causa. Mas esse valor é meramente estimativo. É estimado, portanto, este montante, tá? Existe também, como requisito da petição inicial, a data e a assinatura do reclamante ou do seu representante. Não observados os requisitos da petição inicial, o processo será extinto sem resolução do mérito, especialmente quanto àqueles pedidos que não observarem. E aí é interessante nós observarmos que o próprio parágrafo 3º do artigo 840 fala expressamente que os pedidos que não atentem ao disposto serão julgados extintos sem resolução do mérito, tá? Como eu disse a vocês, nós temos requisitos próprios aqui na CLT para a petição inicial trabalhista. O que significa que a gente não aplica na petição inicial trabalhista, por exemplo, aquela opção de se realizar ou não a audiência de conciliação. Não tem este requisito aqui na petição inicial trabalhista. Não tem também aquele requisito lá do processo civil de especificação de provas. Aqui não. Então, nós observamos os requisitos do artigo 840 da CLT e não os determinados no Código de Processo Civil. Ok?